7h07, então nós vamos dar uma pequena pausa aqui na música sertaneja, para nós meditar um pouquinho aqui na palavra de Deus. Como eu sempre falo, né? São alguns minutos, mas muito importante para todos nós aprender um pouco mais da palavra de Deus, para que você possa ter um conhecimento. Eu sempre falo, nem sempre eu trago o texto na íntegra, mas porque o meu desejo é que você busque a palavra de Deus, que você vai lá na sua Bíblia depois e você estude o texto da palavra de Deus. E essa noite aqui eu queria pensar num texto que se encontra na carta que Tiago escreveu. Tiago escreveu essa carta para as 12 tribos de Israel que estavam dispersas, né? Então as tribos estavam dispersas e eles estavam precisando de uma orientação, porque as cartas na verdade elas traz correção, orientação, exortação, né? Então as cartas elas estão sempre nos ajudando em todos os sentidos. Então ele escreveu essa carta aqui. O interessante aqui que no capítulo 2 aqui de Tiago, Tiago faz uma menção aqui para os irmãos, que os irmãos precisavam ter um pouco mais de cuidado quando ele recebesse pessoas na sua igreja, na sua comunidade, na sua casa, né? Por exemplo, aí ele traz aqui para nós aqui, se chega uma pessoa na sua casa bem vestida, né? Uma pessoa bem elegante, você vai dar um trato para essa pessoa. Mas se chega uma pessoa com traje de andarilho, você vai dar um trato totalmente diferente para essa pessoa. E é nesse sentido aqui que Tiago está falando, que nós não podemos fazer acepção de pessoas. E ele estava falando isso aqui para quem? Ele estava falando para a igreja. Isso aqui estava acontecendo dentro da igreja, por isso que Tiago escreve essa carta. Aí ele começa dizendo assim, capítulo 2, a partir do versículo 1, ele diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador da glória, em acepção de pessoas. Quer dizer, então, que nós não ficamos separando as pessoas por aquilo que nós vemos da sua aparência. Então nós precisamos ter esse cuidado. Ele está chamando assim, porque se ao vosso ajuntamento entrar um homem, né, um homem com anel no dedo e com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com súrtidas vestimentas, atentar-se para que traz as vestes preciosas, né, e disse-lhes: senta aqui em o teu lugar de honra, e deixa o pobre, tu fica aqui, e diz ao pobre, tu fica aqui, assenta aqui debaixo do meu estrato, né? Então ele está falando, ele está chamando essa atenção aqui, para que quando chegar, né, pessoas na sua igreja, na sua casa, né, você tem que saber tratar essas pessoas como elas são, né? São pessoas, são filhos de Deus, então nós precisamos ter esse cuidado com as pessoas. Não é porque você está numa igreja, você está num ambiente, vamos dizer assim, mais social, que você tem que separar as pessoas. Não, as pessoas que estão ali são todas iguais. Se chega um pobre, ele é pobre porque a vida deu para ele aquelas condições de vida. Se chega um rico, mas nós não podemos ter essa separação de pessoa no amor de Jesus Cristo. É o que ele está falando aqui, não tenhais no amor do Senhor. Quer dizer, nós que amamos a Deus, nós que buscamos a Deus, nós que confiamos em Deus, nós que anunciamos que nós amamos Deus e o nosso próximo, nós não podemos fazer essa acepção de pessoa. Aí ele continua dizendo aqui a partir do verso 4: porventura não fizesse distinção dentre vós mesmos, e não fizeste juiz dos maus pensamentos. Então ele está falando, ele está chamando a atenção aqui, que nós estamos fazendo mau juízo dessa pessoa. Nós estamos julgando essas pessoas, que o rico, de roupas finas, de anel no dedo, ele é uma pessoa que merece maior atenção, e o pobre, ele é desprezível. Então senta aqui no canto, qualquer canto, você pode sentar aí, ali tem um banquinho lá no fundo, senta no fundo lá, dali dá para você ver. Mas o homem de posição, ele quer colocar lá na frente. Então o Tiago está chamando a atenção para que não aconteça isso na igreja de Deus, para que os irmãos não façam isso. Por isso que ele estava falando assim. Aí olha o que ele diz aqui no 5: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé, né, e herdeiros do reino que prometeu aos que amam. Então o Tiago está chamando a atenção, para assim, meus irmãos, se Deus chamou os pobres, né, para ser rico na fé, para aquilo que ele prometeu, para o reino que ele prometeu,
Então nós não podemos desprezar as pessoas, não despreze o pobre. Você não pode julgar, porque talvez ele é pobre economicamente, talvez ele não tenha um puro fino, mas ele tem um rico coração. Talvez ele não tenha os trajes social que aquele tem, mas ele tem a fé em Deus. Então é isso que nós temos que aprender a separar as coisas. Não é porque nós olhamos as pessoas, nós já vamos julgando. O julgamento aqui cabe a Deus, não a nós. Quem somos nós para julgar? Se alguém olha para nós e fala alguma coisa de nós, nós já ficamos irados. Como é que nós vamos julgar a outra pessoa? O julgamento é de Deus, né? Então nós precisamos ter esse cuidado. E olha o que ele fala aqui, olha o que ele fala. Ele está dando esse recado aqui para os irmãos que ficam desprezando o pobre, né? E passando o paninho no banquinho lá para o rico sentar. Olha o que ele escreveu aqui no verso 6. Não vós desonraste o pobre, porventura não vós oprime os ricos e não vós arrastam aos tribunais. Então ele fala assim, enquanto você despreza o seu irmãozinho pobre, o rico, o que ele faz? Na primeira oportunidade ele te leva para justiça, ele leva para os tribunais, e você sabe como é que funcionam os tribunais. Se você é rico, se você tem poder, lá você tem privilégio. Se você é pobre, lá você é esquecido. Os tribunais aqui na terra funcionam assim. Ou eu estou enganado? Né? Então ele está chamando a atenção, cuidado, porque esse que você está passando paninho para sentar ali no cantinho ali, amanhã vai te levar para o tribunal. E lá você vai sofrer na unha dele, porque lá entre eles o pobre não tem valor, não tem respeito. Mas aqui para Deus não. Para Deus aqui o pobre é respeitado. E o rico também da mesma maneira. Porque Deus respeita todos, Deus ama todos. Então Deus ama o pobre e Deus ama o rico. Mas Tiago está falando, não faça acepção de pessoa, não separe as pessoas. Não dê preferência para um e por outro pelo seu porte, né? Pela sua aparência, pelo seu dinheiro, pelo seu valor aqui na terra. Porque para Deus nós somos todos iguais. Então ele fala que eles te arrastarão aos tribunais. Olha o que ele diz aqui no 7, olha, presta atenção. Ó, porventura não blasfemam ele, né, o nome sobre o qual vós foi invocado? Ele está falando assim, porventura não blasfemam ele o nome pelo qual fosse invocado? Ele fala assim, essas pessoas que vocês estão passando o paninho, essas pessoas, eles blasfemam o nome de Deus. Quando eles estão lá fora, eles blasfemam o nome de Deus. É Tiago que está falando aqui no verso 7. Né? E qual é o nome que foi invocado? O nome de Jesus Cristo. Eles blasfemam Jesus Cristo. Eles blasfemam o poder de Deus. Então nós precisamos ter cuidado com as pessoas, né? Não ficar fazendo julgamento em nosso coração. Eu não posso olhar para uma pessoa e julgá-lo. Eu não tenho essa capacidade. O julgamento pertence a Deus no juízo final. Ah, meus irmãos, então nós precisamos ter cuidado com isso. Aí no 8 ele diz assim, ó, todavia se cumprirdes, né, conforme a escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né, bem fazeis. Então ele fala que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Se eu quero o melhor para mim, eu também tenho que querer para o meu irmão. Se eu não quero o mal para mim, eu também não quero o mal para o meu irmão. Se eu não quero sentar lá no banquinho, lá todo quebrado, lá no finalzinho, lá bem esquecido, eu também não quero isso para o meu irmão. Né? Então, aquilo que você deseja para você, para sua esposa, para os seus filhos, deseja também para o outro, que o outro também é filho de Deus. Então vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Às vezes, né, o homem não tem o conhecimento da palavra de Deus e ele se torna falho. E a Sagrada Escritura ele fala que o meu povo, Deus falando, né, através dos profetas, que o meu povo erra por falta de conhecimento. E aonde está o conhecimento?
aqui nas Sagradas Escrituras. Então é aqui que nós temos que buscar o conhecimento da palavra de Deus. Aí nós vamos seguir, vamos seguindo aqui, ó. Aí no 9 ele diz assim: mas se fizer-se acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como os transgressores. Se você fizer acepção de pessoas, a palavra de Deus aqui em Tiago, capítulo 2, o verso 9, está falando que você está cometendo pecado. Porque você está fazendo um julgamento no seu coração. E esse julgamento que você está fazendo é pecado. Então nós temos que ter cuidado. O 10 diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então não adianta você falar assim: eu guardo toda a lei, né? Eu vou à igreja quarta, eu vou à igreja no domingo, eu vou à escola bíblica, eu leio a palavra de Deus, eu vou louvar, eu dou esmola, eu faço tudo, mas despreza o seu irmão. Tiago fala que é pecado. E se você falhou em um ponto, você está falhando em todos. Mas para isso, como nós somos seres humanos e nós todos somos pecadores, nós temos um advogado que é Jesus Cristo, que vai defender a nossa causa quando nós estivermos no juízo perante Deus. Porque Jesus, ele ama o pecador. Grave isso: Jesus ama o pecador. O que Jesus não ama e não aprova é o seu pecado. Você nota a diferença? Que o pecador é aquele que peca, mas imediatamente se arrepende, né? E tem aquele que gosta do pecado, ele tem o pecado como se fosse um animalzinho de estimação, né? Ele ama o pecado dele, ele não deixa o pecado dele por nada. Esse está vivendo em pecado, né? Então vamos continuar aqui no 11. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás, né? Se tu, pois, não comete adultério, mas matares, né, estás feito transgressor da lei. Então ele está falando que aquele que disse não comete adultério, quem disse? Deus. Êxodo 20, está lá em Êxodo 20, você vai lá, que está lá. Mas se você, eu não cometo adultério, mas você mata, comete pecado. E o matar aqui, meu irmão, é importante a gente saber aqui que esse matar aqui não é só matar fisicamente, não. Tem muita gente aí matando o irmão, matando o companheiro de trabalho, matando todo mundo que se encontra. Ele não está falando de matar fisicamente, mas matar no seu coração. Porque você pode matar uma pessoa no seu coração. Às vezes você fala: essa pessoa para mim está morta. Você matou essa pessoa no seu coração. Se cometeu pecado, né? Então não é só fisicamente, mas também espiritualmente. Espiritualmente você matou o seu irmão, você matou o seu amigo, e muitas vezes pai e mãe. As pessoas matam no seu coração, e isto é pecado na lei de Deus. Então nós somos culpados de tudo, de tudo isso. Aí seguindo aqui no 12: assim falai, assim procedei, como devemos ser julgados pela lei da liberdade. Porque o justo será sem misericórdia. Porque o juízo será sem misericórdia justo será sobre aquele que não fizer misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então Tiago aqui está falando que nós temos que ter o maior cuidado quando for julgar as pessoas. Aliás, nós nem devemos julgar as pessoas, que nós não temos essa capacidade para julgar a pessoa. As pessoas olham para as pessoas e já condenam as pessoas pelo seu traje, pela sua posição, pela sua cor, pela sua maneira de ser, de andar, de viver. Mas Tiago está falando: não fazei acepção de pessoas. Por quê? Porque aqui no mundo, aqui na terra, há uma grande divisão.
ao grupo de 1, de 2, né? Aqueles grupos que estão separando, que os governos aí estão separando aí. Mas você sabe por que faz isso? Para que eles possam entrar em conflito um com os outros e fica fácil para eles dominar a situação. No reino de Deus não tem isso. Branco, de cor, somos todos iguais perante Deus. Coloca isso no seu coração. Diante de Deus, nós somos todos iguais. E não mate o seu irmão, não mate ninguém no seu coração, porque você vai ser réu na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de todos. E eu convido você a estudar a palavra de Deus. Carlão, vamos ouvir um louvor, Carlão? Discípulos estavam num pequeno barco no mar a remar. Tudo de bom no momento, mas um forte vento começou a soprar. E todos ficaram assustados, porém não sabia mais o que fazer. Correram e chamaram Jesus: Mestre, acorda, vamos perecer. Jesus se levantou e atendeu o pedido. Fez o vento parar e o mar se acalmar. Poderoso é Cristo. Remando neste mar da vida, não achei uma ilha pra mim descansar. Passando por muitos perigos, só ouvi os ruídos do vento a soprar. Mas um dia eu fui achado e fui ancorado pra não naufragar. Eu fui ancorado em Cristo. Eu dei um grito, Ele veio me ajudar. Jesus se levantou e atendeu o pedido. Fez o vento parar e o mar se acalmar. Poderoso é Cristo. Jesus se levantou e atendeu o pedido. Fez o vento parar e o mar se acalmar. Poderoso é Cristo. Fez o vento parar e o mar se acalmar.